Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos comentar a pedagogia que nós usamos em nossos cursos presenciais e online, é o Trivium. Essa é a principal tradição pedagógica do mundo ocidental, é uma tradição já milenar, tem suas origens na Grécia Antiga e foi desenvolvida e aplicada desde essa antiguidade até parte do período moderno. Bom, o Trivium é composto por três fases, digamos assim, três fases de domínio da linguagem: a gramática, a retórica e a dialética. E aqui a gente vai comentar um pouquinho dessa primeira fase, a gramática, nesse sentido forte dela. A gramática tem como fim o conhecimento da tradição literária de uma língua, também a perfeita capacidade de compreensão dos textos e discursos e a expressão clara, precisa, pela fala e pela escrita. E para se ter uma ideia de como essa fase da gramática é ensinada na prática, numa aula, vamos ver aqui um trecho, um comentário, uma memória do educador, diplomata, bispo medieval John de Salisbury a respeito de um curso do seu professor Bernardo de Chartres. Então eu vou ler aqui e fazer um pequeno comentário para a gente pegar justamente essa prática, essa vivência concreta de uma aula de gramática. Então temos lá: lendo os autores, Bernardo de Chartres apontava o que era simples e conforme a regra. Por outro lado, destrinçava figuras de linguagem, ornamentos retóricos e sofismas de toda sorte, bem como a relação das passagens em apreço com outros estudos. Quer dizer, nesse primeiro momento, o professor ele comenta o texto no seu sentido mais literal e, com o tempo, vai avançando para sentidos mais altos, sentidos alegóricos, as figuras de linguagem, como ele diz aqui. E, nesse sentido anterior, literal, o que ele faz? Ele vai tratando das formas da língua, da parte da gramática normativa, da parte da compreensão das estruturas das frases e assim da forma das palavras, para que o aluno compreenda o sentido mais imediato daquele texto. Logo após, ele vai para esses comentários de sentidos mais altos, né? Alegóricos, simbólicos e assim por diante. Então temos depois: isso, porém, sem pretender ensinar tudo de uma vez. Pelo contrário, ele dispensava instrução aos seus ouvintes de maneira gradual, de acordo com as respectivas capacidades de assimilação. Então aqui uma prática, né? Bastante evidente quando a gente ouve, parece muito sensato. Você vai administrando aqueles conteúdos conforme a capacidade e o ritmo de cada aluno ou turma. Visto que o exercício tanto fortalece como apura a nossa mente, Bernardo empenhava todos os esforços em fazer com que seus alunos imitassem o que ouviam. Então, nesse trecho, se está enumerando alguns exercícios que Bernardo aplicava a partir dessas leituras. Então, havia exercícios de consciência narrativa, recontagem da história, memorização, recitação, todos voltados para desenvolver as habilidades que nós citamos, que são próprias dessa fase gramatical, certo? Então temos depois: o exercício da noite, conhecido como declinação, era tão rico em lições de gramática que, tomando nele parte por um ano inteiro, qualquer um, contanto que não fosse um parvo, tornava-se muito íntimo do método e da fala e da escrita. Quer dizer, aqui tem um exercício mais propriamente de gramática normativa, de memorização de algumas formas fundamentais da língua. Então, esse era um exercício complementar com esse estudo anterior de comentários aos textos que a gente mencionou no começo aqui dessa memória de John Salisbury. E continua: tratava dos poetas e oradores que serviam de modelo para os meninos nos exercícios introdutórios de imitação em prosa e verso. Então, aqui o professor apresentava esses poetas, esses literatos, algo da sua biografia, algo das suas obras, da sua produção literária, para que o aluno se introduzisse naquele texto que ele ia ler. E aí temos: mostrando quão habilidosamente construída era a dicção dos autores, advertia-os a seguirem o seu exemplo. Fazia também gravar nas mentes dos ouvintes qual a virtude que existe na economia, o que é digno de louvor na beleza das coisas, o que é digno de louvor nas palavras, quando é bem-vindo o discurso conciso e, por assim dizer, frugal, e quando apropriada é a expressão mais completa e copiosa, quando o discurso é demais e quando é a justa medida. Ele, diligente,
demandava de cada um, como dívida diária, algo confiado à memória. Quer dizer, por fim, o professor fazia uma crítica literária mais ampla, mais aprofundada daquela obra, dizendo em que ela se excedia, em que faltava, ou se era justa. Também ele sempre envolvia essas aulas terminavam e era cobrada numa aula seguinte, exercícios ou conhecimentos a serem memorizados, né? Às vezes um texto, às vezes algo que foi ensinado nos comentários daquele texto, e assim por diante. Bom, pessoal, isso aqui é uma breve descrição, mas é bastante expressiva, né? Dá uma ideia de quão profunda, de quão rigorosa era uma aula, era um curso de gramática do Trivium. Isso aqui também dá uma ideia de como a gente pode tentar reproduzir, né? Admirar e tentar imitar esse processo educativo. É o que a gente vem tentando fazer nos nossos cursos.